Olá, nesse vídeo nós vamos continuar trabalhando com o nosso sensor ultrassônico e o Arduino Uno. Nós vamos fazer um sensor de proximidade com 3 LEDs, um vermelho, um amarelo e um verde, que vai indicar a proximidade de um objeto. Quer ver como é que a gente faz isso? Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Aprenda Programação para Arduino. Hoje em nosso tutorial nós vamos fazer um alarme luminoso de proximidade. O que é isso? É um alarme onde, se eu tiver um objeto muito próximo, vai acender o LED vermelho. Se ele estiver a uma distância, vamos chamar de média, o LED amarelo. E uma distância segura, ele vai manter o LED verde aceso. Nós vamos utilizar nesse tutorial o programa e as conexões do sensor ultrassônico que nós fizemos no tutorial sobre GPIO e sensores. Então, se você não assistiu esse vídeo anterior, eu recomendo que você assista antes deste aqui o nosso vídeo sobre GPIO e sensores. Então vamos lá, nós começamos com um esquema de ligação, onde nós podemos ver aqui as portas do nosso sensor ultrassônico conectadas tanto à energia, que é o preto e o vermelho, como as portas, né, de informação dele com um cabo laranja e um cabo branco. E aqui a novidade, né, em relação ao vídeo sobre GPIO e sensores é a conexão dos 3 LEDs. Nós ligamos os LEDs sendo o vermelho na porta 10, o amarelo na porta 11 e o verde na porta 12. Todos eles também ligados a um ground, né, por meio de um resistor de 220 ohms. A ideia desse resistor é limitar a corrente que passa pelo LED para que ele não queime, né, com a tensão fornecida pelo Arduino. Em resumo, as conexões então são essas, né? Nós temos aqui as 4 portas do sensor HCSR04, que é o sensor ultrassônico, ligadas dessa forma, a porta trigger no pino 8, porta eco no pino 7, porta ground no pino ground, né, de negativo, e a porta VCC, que é a entrada de tensão dele, a alimentação dele, e na porta 5 volts aqui do Arduino. Os LEDs, como nós já falamos, pinos 10, 11 e 12, sendo que o ground, né, o negativo dos LEDs aqui, passa por um resistor e alimenta todos por meio dessa trilha aqui da protoboard. Nós estamos aqui utilizando também uma protoboard para conseguir fazer essas conexões dos LEDs. Poderíamos ligar diretamente aqui? Até poderíamos, ficaria difícil fazer as conexões aqui da parte comum, né, parte negativa. Mas a protoboard aqui facilita bastante a nossa montagem. Então vamos ver agora como é que fica o programa para fazer com que isso funcione e também vamos ver o nosso protótipo funcionando. Bem, então nós já podemos fazer as conexões dos nossos componentes no protótipo de acordo com o esquema de ligação. Lembro que o esquema de ligação vai ficar disponível para download aqui no conteúdo desse vídeo e também nós vamos deixar em formato texto para download o Sketch, que é o programa do Arduino, para que você possa testar no seu protótipo. Eu deixo em formato texto que fica muito fácil, né? Você vem no Arduino IDE, cria um arquivo novo e cola aquele texto que nós deixamos lá, para que você possa aí então salvar com o nome que você quiser e no local que você desejar. Bom, feitas as conexões físicas do nosso protótipo, vamos agora dar uma olhadinha como ficou o programa. Nós fizemos algumas poucas modificações para trocar, né, aquela informação que no vídeo de GPIO e sensores nós trabalhamos com aquele monitor serial. Dessa vez nós vamos trabalhar diretamente com os LEDs, fornecendo a informação da distância. O que muda aqui, né? Nós temos a definição dos pinos para o trigger e o eco do sensor ultrassônico, do HCSR04, e nós acrescentamos aqui a definição de outros pinos, né, para verde, amarelo e vermelho, que são os LEDs. Preciso fazer isso? Não, eu poderia usar o número do pino diretamente aqui embaixo, mas eu sempre entendo que fazendo isso fica mais claro a gente, quando olhar o programa, entender o que está acontecendo.
Bom, de início, né, parte de setup do programa, nós vamos definir o que são aquelas portas todas, o que os pinos vão fazer. Então o pino trigger é um pino de output, significa que o Arduino está enviando uma mensagem para o sensor ultrassônico. Isso nós explicamos no vídeo sobre sensores, GPIO e sensores. O pino echo é um pino de input, a gente recebe a informação quando a onda ultrassônica, né, voltar para o sensor. E os pinos, né, dos LEDs, que é o verde, amarelo e vermelho, todos eles são pinos de saída, né? Os LEDs são componentes de saída. Isso é a parte inicial. Quando o programa inicia, então ele faz essas definições, coloca os pinos nesse estado. A partir daí nós vamos para o loop do programa. O que é o loop? Aquele conjunto de instruções do programa que vão ficar sendo executadas indefinidamente, né? Na verdade, desde essa chave aqui, né, tudo que estiver entre essa primeira chave e a última que está aqui embaixo, vai ser executado indefinidamente até nós desligarmos o Arduino. Então o que ele faz, né? Aqui está exatamente como o programa do vídeo sobre sensores, né, em GPIO. Nós definimos duas variáveis, uma chamada tempo e uma distância do tipo longo, que é para acomodar números com várias casas decimais. Nós, na sequência, isso aqui é novidade, né, vamos apagar todos os LEDs. Então se existir algum LED aceso do ciclo anterior, né, da medição anterior, ele apaga. Em seguida, nós vamos fazer aquela rotina de medição da distância. Se vocês estão lembrados do vídeo onde nós falamos sobre os sensores, nós falamos que quando você envia um sinal pela porta trigger, você depois escuta na porta echo, o tempo entre o envio do sinal e ele retornar, dividido por 58, dá o tempo em centímetros, dá a distância em centímetros. Essa informação está no datasheet do componente ultrassônico, HCSR04, que eu também deixei o link para download aqui. Como é que eu sei que é 58? Eu não sei, o fabricante do componente que disse, olha, quando você recebe o sinal de volta, você divide ele por 58, você está transformando aquele tempo de retorno em uma distância em centímetros, desde que você trabalhe com microsegundos nessa medição. Então, os microsegundos de retorno divididos por 58 é a distância em centímetros. E aí, o que nós vamos fazer? No sketch anterior do vídeo sobre GPIO e sensores, nós simplesmente imprimíamos o resultado da distância, o valor da distância, no monitor serial. Dessa vez, nós não vamos usar o monitor serial. Então, eu coloquei aqui condições. Então, se a distância for maior ou igual a 15, então estou dizendo o seguinte, ó, se a distância for maior ou igual a 15 centímetros, eu vou acender o LED verde. Então eu coloco um valor height aqui no LED verde, um valor alto para o LED verde. Ele vai enviar um sinal no pino número 12, onde eu liguei o verde, e ele vai acender o LED verde. Se a distância estiver entre 5, né, for maior ou igual a 5, né, esses dois E's comerciais indicam que é uma condição que eu tenho que ter as duas ao mesmo tempo, né? Se ele for maior ou igual a 5 e ao mesmo tempo menor que 15, então, porque se eu colocar só maior que 5, ele vai acender junto, né? Sempre que for maior que 5, ele vai acender. Eu quero que ele acenda somente o amarelo se estiver entre 5 e entre 15. Então, eu coloquei essa condição E aqui. Então, ele verifica maior ou igual a 5 e ao mesmo tempo é menor que 15, acenda o amarelo. E aí a última condição, né? Se ela for menor que 5, eu acendo o vermelho. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter um ciclo, ele vai executar isso a cada 100 milissegundos, eu coloquei um delay de milissegundos, ele aguarda 100 milissegundos e executa tudo isso. Então ele apaga todos os LEDs, faz a leitura do sensor ultrassônico, envia um sinal para o sensor ultrassônico, recebe o sinal de volta, mede a distância, avalia, né, pelo valor da distância qual LED ele vai acender e repete esse processo. Então ele vai ficar repetindo esse processo continuamente, acendendo e apagando os LEDs aí de acordo com a distância do objeto que estiver na proximidade do sensor. Vamos ver então como isso funciona? Então vamos lá. Nós estamos aqui já com a nossa placa montada. Nós podemos observar então que o LED verde está aceso e à medida que eu estou aproximando o celular ali do sensor, ele acende o amarelo, então está uma distância aí de 15 centímetros ou menos. E quando ele atinge uma distância próxima, menor que 5 centímetros, ele acende o vermelho.
Então vejam, é um sensor, um alerta luminoso de proximidade. Se a gente tiver um objeto muito próximo, o vermelho acende. Se o objeto estiver razoavelmente próximo, ele acende o amarelo. E se o objeto estiver distante ou não existir nenhum objeto, ele fica com o verde aceso. Posso mudar esses parâmetros? Posso, né? Eu posso mudar, não quero que ele acenda o amarelo com menos que 15 centímetros, quero que seja menos que 20 centímetros, ou menos que 10 centímetros. Então você muda esse 15 aqui para 10, esse outro 15 para 10 também, para ficar coerente, né? Eu quero que ele acenda o vermelho somente quando for menor que 3 centímetros, muda aqui esse 5 para 3. Fica à vontade aí para fazer as alterações que você achar necessário para você testar e aprender. Bem, eu espero que se você já conhecia a programação Arduino, tenha visto alguma coisa nova, tenha aprendido alguma coisa. E você que está começando agora, devagarzinho a gente está introduzindo aí outras funções, de forma que você vai aprendendo na prática a programar o Arduino. Se você gostou, deixa aí seu like, inscreve-se no canal, clique também no sininho lá para você ser notificado quando nós tivermos vídeos novos. Logo, logo nós teremos outros vídeos e mais novidades aqui no nosso canal. Muito obrigado.